então começar a gravar aí. Bom, vamos começar vendo o que a gente tinha visto de exercício, né, da última aula. Vou pegar aqui, ó, com o nono ano, quais as atividades, a parte de física. Então vamos lá. A gente tem um dever, que é para ele ser entregue amanhã. Ó, referentes aí à atividade no PDF. Então vai abrir aqui o PDF. A gente viu ali a parte de queda livre. E tem aqui esses exercícios aqui, ó, que é para fazer. Aqui, ó, exercício número 1 e exercício número 2. Se eu não me engano, a gente chegou a fazer o 2, que era o mais chatinho, que a gente fez na outra aula. Então essa atividade está para ser entregue para amanhã. Tudo bem? Ó, para amanhã. Quem não entregou, faça os outros exercícios. Ó. Tem atividade que era para ter sido entregue na semana passada. Só o Miguel e Noah fizeram, o resto não fez. Então, entrega aí, por favor. Tudo bem? Para semana que vem, nós temos aí a atividade que também está no PDF, que é a parte de lançamento horizontal. Então, lá, temos aí aquele exercício da questão 2 que eu havia falado para vocês. Então, ele está aqui, ó, resolvido. Então, a gente calculou o tempo, calculou tudo, e a gente começou a ver lançamento horizontal. Então, vimos ali como que funciona o lançamento horizontal, ou seja, a gente vai ter dois tipos de movimento, um movimento em Y e um movimento em X. Um é um movimento MV e um movimento MU. E com isso a gente tem aí dois exercícios para poder fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um exercício com vocês, como sempre, e depois a gente bate uma bola aí sobre conteúdo. Então, vamos lá. Com relação aqui às atividades, vocês chegaram a dar uma lida sobre elas. Ó, a primeira questão, ela pede para eu calcular o tempo de queda e a altura inicial, né? Fala com movimento horizontal de uma altura, chegando a alcançar uma distância horizontal de 2 metros, sabendo que a velocidade é tal, determinar o tempo de queda e a altura inicial. E o outro objeto é lançado de uma altura com uma velocidade 4, tem que determinar o tempo e a altura do alcance do objeto. Então acho que é mais fácil fazer o 1. Vou fazer o 1 com vocês porque o 1 ele é um pouquinho diferente. Então, o que a gente tem aí? Ó? Esse dever, lembrando que esse dever é para ser entregue daqui a 15 dias. Então, já estou fazendo com vocês aí, que aí já serve de auxílio na hora de fazer a questão 2. Então, o que a gente tem? Nono ano, lançamento horizontal. Nós temos ali a questão número 1. E o que diz essa primeira questão? O objeto é lançado horizontalmente de uma altura chegando a alcançar uma distância horizontal de 12 metros. Sabendo que a velocidade inicial é 4 metros, determine. Então, o objeto ele vai ser lançado de uma altura de 4 metros. Ele pede então o tempo e a altura inicial. Então, ó,
que a gente vai ter? É exatamente isso aqui, ó. Você vai lançar o objeto, ele vai ter uma velocidade inicial de 4 metros e vai alcançar 12 metros. Então, ele pede o tempo de queda e a altura inicial. Bom, é bem simples. O que eu consigo obter aqui? Ó? Eu tenho dois tipos de movimento. Movimento no eixo Y e movimento no eixo X. Ou seja, eixo X é na horizontal, eixo Y é na vertical. Então, no eixo X eu vou ter o quê? Que a minha velocidade é 4. Eu vou ter que a minha distância ao alcance é 12 metros. No meu eixo Y, eu sempre tenho que minha velocidade inicial é 0, né? Porque ele é lançado para frente, não para baixo. Eu tenho que a aceleração ela é a gravidade, por consequência ela vale 10. E eu só tenho isso. Então vamos lá. Relembrando lá as fórmulas que a gente tem, no meu eixo, deixa eu botar aqui no outro. No meu eixo Y, eu tenho três equações. Opa. Então nós temos essas equações aqui, ó. Então, analisando o nosso exercício, vamos reparar, no eixo Y eu vou ter a velocidade, mas eu não tenho tempo e não tenho a distância, não consigo usar a primeira. Na segunda equação eu não tenho a velocidade final e não tenho tempo, não posso utilizar a segunda. Na terceira eu não tenho a velocidade final, não tenho a distância. Então repara que no eixo Y eu não posso começar a fazer o exercício, porque eu tenho poucos dados. Já no meu eixo X, quem eu tenho? Eu tenho a distância, eu tenho a velocidade. Opa, eu tenho todo mundo, menos um, que é o tempo. Então, para eu começar a resolver esse exercício, eu tenho que começar pelo meu eixo X. Então, no meu eixo X, eu vou ter S igual a S0 mais V0t. Opa, pode ser. Então, minha distância é 12, vai partir do zero, a velocidade é 4 e eu quero calcular o tempo. Então, 12 é igual a 4t. Então, t é igual a 12 sobre 4. T é igual a 3. Então, ele vai demorar 3 segundos para cair. Se ele demora 3 segundos para cair, bom, então significa que agora eu sei que o tempo é 3 segundos e eu sei que o tempo é 3 segundos. Então, agora, olhando para a outra equação, eu já tenho esse cara, que é o tempo, já tenho esse tempo, já tenho esse tempo, ou seja, já tenho minha velocidade inicial. Então, repara, agora eu consigo achar minha distância, que agora eu já tenho um valor suficiente. Então, vamos calcular a distância. Então, ou melhor, alcance, a altura, né? Então, pegando essa equação, eu vou ter o que? A distância que eu quero calcular vai sair de 1.0, velocidade inicial é 0, tempo é 3, gravidade 10, 3 ao quadrado, sobre 2. 0 vezes 3, 0. 3 ao quadrado, 9.
Então isso vai dar 45 metros. Então significa o quê? Para ele poder andar 12 metros para frente, ele vai ter que cair de uma altura de 45 metros. Ou seja, está mais para um prédio do que para uma mesa, né? Alguma pergunta? Algum questionamento? Não, tô tranquilo. Tranquilo, gente? Conseguiram entender? Todo mundo pegou? Foi, Daiane? Conseguiu entender? Laura, Manuela, Pietra, Noah. Show. Então, qual a ideia? Nós tivemos uma conversa, uma reunião com os professores e alguns pontos foram meio que conversados, né? Não só essa atual pandemia e tudo mais, mas o fato da o fato das aulas aqui, né, online não ser iguais a uma aula presencial, ou seja, não tem como eu estar aí olhando o caderno de vocês, vendo, né, tirando dúvida de um por um, né? Então, meio que a gente vai andando com a matéria rápido, ou seja, pergunto se vocês estão entendendo, vocês falam que estão entendendo, então a gente senta a bronca nas matérias. Então, meio que a gente está agilizando, né? E não só eu, mas como os outros professores estão agilizando muito as matérias. Então, e isso acaba sendo um problema, porque às vezes vocês têm dificuldade de estudar sozinho ou algo do tipo. Então, para evitar tal problema, ou pelo menos dar uma diminuída, dar uma relaxada, né? É, o conteúdo da matéria é esse, não vou passar dever de casa, mas vamos ver algumas situações de física bem interessante para a gente poder pesquisar, mas como distração. Hoje seria, digamos, uma aula para descontrair. Então, eu catei aqui de alguns sites, na verdade eu catei a maioria foi do G-Física, que é esse cara aqui, ó, GIFs de Física. É uma página no Facebook muito boa, e essa página no Facebook ele tem é, vários elementos de física e tudo mais. Eu selecionei alguns vídeos. Então esse vídeo aqui, ó, vocês não têm o áudio, mas pelo menos dá para vocês verem, que é bem interessante. A gente para, observa e discute sobre ele. Ó. Então ali o que eles estão fazendo? Estão girando e eles estão tentando passar a bolinha de um para o outro. Ó. Só que interessante que quando eles passam a bola de um para o outro, tá vendo que a bola não chega na mão do outro. Ó, quando ele vai jogar a bola, ela literalmente muda a posição. Então, como o próprio nome do vídeo diz, ó, é chamado de força de Coriolis, ou referencial de rotação. Ou seja, o que isso significa? No momento que você está jogando a bola para frente, né, hoje a ideia é a gente ver coisas de físicas e discutir essas coisas de física. Hoje é só para relaxar. Então, qual é a ideia? Quando a gente tem ali, ó, pensa, as pessoas elas estão girando. Nisso que elas estão girando, elas estão jogando uma bolinha uma para outra. Só que o que acontece? Quando esse cara daqui, ó, ele joga uma bolinha pro outro, acontece o que? Vai levar um tempo para a bolinha sair daqui para cá. Só que no momento que leva esse tempo, esse cara que está aqui, ele não está mais nessa posição, porque o negócio está girando. Então ele vai estar em uma posição diferente.
Só que quando ele está numa posição diferente, a bolinha não está girando. A bolinha está seguindo a trajetória dela. Então a bolinha, que ela estaria aqui, ela continuaria sua rota. Então por isso que quando ele tenta jogar de um para o outro, ele não consegue acertar. Exatamente porque a bola não está em movimento, mas eles estão. Pegou mais ou menos a ideia? Então, conseguiram entender? Primeiro efeito, chamar de efeito Coriolis. Opa. Aqui. Sim? Então, hoje é só a gente ficar vendo esses GIFs e pesquisando. Esse aqui ele mostra como funciona a luz, ó. Olha que interessante. Ele tem ali uma lâmpada e um espelho. Aí ele mostra mais ou menos, ó, como ocorre o efeito da luz, ó. Então, seria mais ou menos a mesma coisa, ó. A luz ela bate e ela aumenta. Tá vendo? Ela bateu e ela aumentou. É porque o que acontece? O mesmo ângulo que ela entra aqui, que ela encaixa na parede, é o mesmo ângulo que ela sai. É igual como se fosse sinuca. Você bateu ali na borda, com o ângulo que ela entrou, o ângulo que ela vai sair. Então uma forma simples de analisar isso é como se essa fonte de luz estivesse lá do outro lado. E ela estivesse seguindo uma linha reta. Apenas uma análise. Deixa eu ver outro aqui, ó. Ah, esse aqui é interessante, ó. Olha que interessante, a gente tem um caminhão que ele está andando para frente e a gente tem um cara aqui, ó, que é um caminhão que está parado. Então eu tenho uma bolinha que ela fica para cima e para baixo. Então repara o que, ó, quando o caminhão ele está andando, ó, como a bolinha se move junto, né? Você não tem efeito, ó, parece que a bolinha está parada, ó. Se você olhar só para o caminhão, parece que os dois são iguais. Mas isso porque, como ele tem os mesmos referenciais, ou seja, os dois se movimentam juntos, é igual quando você está dentro do ônibus. No momento que você está dentro do ônibus e o ônibus está a uma velocidade constante, você literalmente não vai ver nenhuma diferença, ou seja, você consegue andar ali no ônibus, né? Você consegue ficar em pé de boa, porque você está se movimentando junto com o ônibus. Então você adquiriu aquela velocidade. Mas quem olha para fora, né, poderia achar o quê? Que a bolinha deveria cair aqui atrás, mas não é isso, porque a bolinha está se movendo junto. O interessante é que esse tipo de experimento ele serve para poder explicar, por exemplo, a relatividade. Né? Não sei se já ouviram falar na física, mas na física existe um termo, né, ramos da física, que é chamado de relatividade restrita. Ou seja, o que significa isso? Na física a gente tem alguns conceitos. Quando a gente estuda física normalmente, a gente tem o que a gente chama de física clássica. Ou seja, quando a gente estuda os corpos, né, o que a gente está estudando atualmente, velocidade, bloquinho caindo e por aí vai. Isso é chamado de física clássica. Conforme a gente começa a ir para um nível mais micro, ou seja, começa a diminuir, começa a analisar coisas muito, muito pequenas, nós temos o que a gente chama de física quântica. E conforme a gente chega num nível onde eu tenho altas velocidades, nós chegamos aí na física relativística. Ou seja, aquela física que permite com que você viaje na velocidade da luz, o tempo seja relativo e tudo mais. Então, aquele vídeo ali, como que ele funciona? É o terceiro. A ideia dele é exatamente aquilo ali, ó. Se eu for olhar para o de baixo, o tempo que ele vai levar para ir e para voltar vai ser só essa distância. É mais ou menos, ó. Se você reparar, ó, olhando para o trenzinho de baixo, o ônibus de baixo, ó, o tempo que a bolinha demora para ir e para voltar é exatamente essa distância aqui, ó, de cima e de baixo. Já olhando para o cara de cima, repara que
ele vai ter que fazer ao mesmo tempo esse tipo de movimento. Ó, os dois chegam juntos. Só que a distância que ele vai percorrer é diferente. Ó. Repara que em movimento ele vai percorrer uma distância maior. Ó. Então significa o quê? Lembra lá, velocidade é distância sobre tempo. Se o tempo é igual, né, T1 é igual a T2. Se o tempo é igual, significa o quê? Se eu aumentei a distância, significa que esse cara ele vai ter uma velocidade maior do que o outro. É mais ou menos essa a ideia. Então, repara que esse tipo de pretexto é o que a gente utiliza, por exemplo, para relatividade. Quando um cara está em movimento, a distância que ele percorre é muito maior. Por consequência, a velocidade vai ser maior. Só que aí a gente tem um porém. Quando a gente lida com a luz, por exemplo, né, a velocidade ela é sempre constante. Então aí a gente tem um efeito contrário. Ou seja, se aquele vai demorar 1 segundo para passar, aquele também vai demorar 1 segundo para passar. Só que o tempo vai passar mais devagar, porque ele não pode aumentar a velocidade tem que ser constante. Em resumo, para não confundir, quando o cara está em movimento, ele vai ter um caminho maior para passar, e isso implica que o tempo vai ser diferente para ele. É essa a ideia. Pegaram mais ou menos a ideia? Ou seja, é por isso que a gente tem lá uma das melhores cenas do X-Men. Não sei se vocês chegaram a ver o filme do X-Men. Que é exatamente essa aqui, ó. Não se mexam! Fiquem parados aí! Charles, Não se mexam! Mãos pra cima! Ou vamos atirar! vai, congela eles. Não posso. Ou Mãos seja, pra cima! ou seja, o que acontece? Como ele se move a uma velocidade tão grande, ah lá, ele tem a noção literalmente que é como se o tempo estivesse passando devagar por ele. The first thing that I'd like to do is to save every day till eternity Então, os efeitos da passes relatividade é away, exatamente isso. É just to claro spend them with que you. não é exatamente algo assim, If não I é could como make se verificasse days last forever, verdadeiramente, mas if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. ou seja, um efeito bem interessante. Conseguiram entender mais ou menos como funciona a relatividade? Manuela, Laura, Daiane, Pietra. Show. Então, ó, tem outros GIFs aqui pra gente ver. Ah, isso aqui a gente vai ver quando a gente ver a parte de vetores. Opa. Vamos ver o que é isso aqui. Ah, isso aqui é interessante. Ó. São vários efeitos que acontecem.
Então, ó. Vou botar em tela. Então ele coloca o ovo no vinagre. O vinagre ele meio que afeta a camada ali do ovo, por isso que ele fica mole. Aí ele bota o xarope só para poder pegar uma cor, imagino eu. Jogou na água. Provavelmente deve ser algum efeito ali. Joga corante. Aí já é mais a parte de química, mas a gente vê também. Ele cria uma consistência ali, ó. Fica igual ali, os 3 tipos de ovos. Aqui a gente tem aquele efeito clássico do Mentos com Coca-Cola. Né, ele cria ali dióxido de carbono, CO2. Aqui é um efeito bem interessante, ó. O que acontece? Quando ele coloca esse papel, ele cria uma película aqui. E a água, ela tende ao quê? Ela tem o que a gente chama de tensão superficial. Ou seja, a água ela não gosta de ficar longe uma da outra. Então quando ele coloca essa película, ele faz com que a água fique uma do lado da outra. Então quando ele vira ali para baixo, essa água não entorna. Exatamente devido a essa tensão superficial. Aí ele faz o desenhozinho, joga na água, tem tipo álcool, e ela fica. Aí ele desenha, ó, e olha que interessante. Quando ele joga na água, ó, a água reflete essa luz. Então, ela meio que se torna um efeito óptico, ó, onde você só enxerga o que ele desenhou, o que está ali dentro você não enxerga. Olha lá que interessante. Aí ele consegue fazer uma bolha, e olha que interessante. Todas as bolhas elas tendem a ser o quê? Um círculo. Exatamente porque a menor tensão, ou seja, menor a geometria com menor tensão superficial, ou seja, mais simples, é um círculo. Então, só que ali, como ele cria um quadrado, ele consegue fazer uma bolha quadrada. Olha que interessante, um cubo na verdade. Então olha, ele coloca água, coloca mentos e as letrinhas soltam. Ó, corante de alimento, óleo de bebê. E ele cria um antiácido. No momento que ele joga ali, a bolinha ela vai subir. Ó. Olha que interessante esse efeito. Ó. Ele vai colocar um ovo, ó, e olha que o ovo ó, ele está resistindo a uma altura ó, 16 kg, 20 kg, 22 kg. Ó. Olha que interessante, o ovo ele tem que ter uma força estrutural para poder aguentar o peso. Porque, por exemplo, a galinha fica em cima do ovo, então ele não pode quebrar. Então existe uma posição certa, que é exatamente ali o ovo em pé, que faz com que ele tenha uma resistência muito grande, ou seja, ele resista muito bem. Então, olha que interessante, quando ele pressiona ali, ó, o ovo, ó, ele tem uma área de contato muito pequena. Ó, esse é aquele efeito que a gente tinha falado. Quando o cara joga a bolinha, é a mesma ideia, ó. O corpo se movimenta, mas aquilo tende a manter a linha, a trajetória dele. Aí a gente tem a marca-texto, vinagre, e olha como ele fica com aquela coloração. Ó. O vinagre meio que ele deixa mole a casca, mas mesmo assim o ovo. Ó.
Esse é um tipo de ponte, não sei se já ouviram falar, ó. É uma estrutura de ponte criado lá por Da Vinci. Olha que interessante. A ponte da Vinci, ó. É uma ponte estrutural, eles fazem exatamente isso de pedra e ela se estrutura sem cola, sem nada. Ó, a eletricidade estática, o efeito. Aí, ó, vou poder tirar foto. Olha que legal o efeito que fica as fotos. Canudinho. Olha que interessante. Como ainda tem água aqui, então ele tenta sempre levar a água. É um sistema simples, por exemplo, bomba. A bomba, aquelas bombas de subterrânea, né? Que leva a água ali lá de baixo até lá em cima, esqueci agora o nome, de reservatório, agora esqueci qual é o nome. Agora esqueci o nome. Então, elas funcionam exatamente assim, ó. Se você tem água, ela vai manter esse fluxo funcionando direto. O único ruim desse tipo de bomba é que se der ar, ela para de funcionar. E a ideia é, ela vai manter o nível igual, ó. Olha que interessante. Olha, colocou tinta. E ele vai jogar ali dentro na água com óleo. E ó, a tendência é ocorrer essa mistura. Só que ele vai devagarzinho. E olha como funciona a tinta, ó. Ela vai impregnando aos pouquinhos, ó. Ó. Ele coloca um pouquinho de água na bexiga, enche e a bexiga não estoura. Por quê? Todo o calor que está sendo emitido pela vela, em vez de ir para o balão, para estourar o balão, né, porque acontece, quando esse calor vem, ele aquece o ar que está aqui dentro, e esse ar aumenta o volume e estoura. Quando você coloca um pouquinho de água, esse calor vem para onde? Vem para a água. Então, para esse balão estourar, a água tem que começar a ferver. E ela só vai ferver a 100 graus. Então, por isso que ele está de boa. Aí ele usa corante, ó. Aí, ó, as flores começam a absorver a cor e elas mudam de cor, ó. Essa é uma pulseira. Ela é uma pulseira fosforescente. E ela libera aquela cor. Um experimento bem interessante sobre efeitos de cores, misturas de cores, ó. Ele coloca as três cores primárias, né, RGB, e coloca um paninho aqui, ó. Então, ele vai saindo e chega a mistura deles. Aqui ele joga corante de alimentos, bicarbonato de sódio, joga no limão. E ele vai ter um efeito ali, ó, de concentrado de limão. Alguma pergunta?
Dino, qual a pergunta? Acabei não lendo. Alguma pergunta, não? Aquela da ponte é uma ponte, igual o que ele mostrou ali, ponte de Da Vinci. Ó. Ela é uma ponte que tem essa estrutura aqui, ó. Tá vendo aqui na foto? Ó? Você coloca um tronco no meio, aí o que eles fazem? É um tipo de ponte, ó, que você consegue, você faz tipo uma cuia aqui, faz uma vala só para ele não correr. E aí você vai literalmente encaixando um em cima do outro. E olha como ele é resistente, ó. É literalmente o mesmo tipo de ponte, ó. Você pode, as pontes antigamente eram feitas assim, ó. Você fazia um sistema que você era simples. Era muito, digamos, ponte do exército, ó, igual que o Manual do Mundo fez, ó. Porque pensa, você consegue montar um tipo de ponte, digamos que você tem que atravessar com um tanque de guerra, algo do tipo. Aí por um rio. Aí você monta um estilo de ponte nesse nível. No momento que você monta essa ponte, todo mundo atravessa, você desmonta e leva ela embora, né? Então, para carro, essas coisas assim, é muito tranquilo esse estilo de ponte. É exatamente para isso, pra você poder conseguir levar de um canto a outro. Mais alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? Daiane, Laura, Manuelo, Miguel, Pietra, Noah. Show de bola. Então, o que a gente tem? Para casa, tem exatamente aqueles deveres que eu já tinha passado, ou seja, tem dever para ser entregue para amanhã, ninguém entregou, e tem dever para ser entregue para semana que vem. Então, para casa já fica esses dois deveres. Eu vou postar esse vídeo aqui na plataforma, que aí vocês têm como material pelo menos o vídeo. Mas aí essa semana, quer dizer, dessa semana não tem atividade. Tudo bem, gente? Beleza. Então, mais pra gente dar uma relaxada. Então, já tem bastante dever, então resolva os deveres. E a gente continua na próxima semana. Certo, gente? Então, até Show. mais. Bom início de semana pra vocês. Igualmente.